Muito bom mesmo, é revigorante, né? Passear, mesmo que seja um tour virtual por este local, já que nem todos conseguem. Mas ano que vem, contamos com todos vocês aqui. Doce e querida Eulália, que esse ano estaria aqui presencialmente conosco, mas que outro ano, com certeza, ela estará aqui presencialmente com a gente. Embora ela não esteja presencialmente, com certeza estamos todos conectados pelo amor de Jesus, conectados pelo amor que nos envolve. Então, é uma alegria, uma satisfação imensa, Eulália, ter você aqui com a gente. A Eulália vai falar sobre o tema central, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É com você, Eulália. Sinta-se abraçada por todos nós. Bom dia, querida Jaqueline. Bom dia, Gilmar, Juliana, Letícia, essa equipe ímpar. Olha, vocês só fizeram aguçar mais ainda meu coração quanto a São Gotardo, porque já não basta o Simão, né, ter nascido aí, ser esse amigo que eu costumo chamar de mestre, que aprendemos tanto e sempre com ele, mas também a Ana Teresa, essa irmã querida, que sempre descreveu esse local como algo mágico, e ser recepcionada com um tour virtual realmente encantador. Eu me senti como se estivesse adentrando uma dessas colônias espirituais, como nosso lar. E a qualquer momento, todas as vezes que a câmera seguia aqueles caminhos, virava para um lado ou para o outro, eu já me punha a pensar: quem é agora o espírito que nós vamos encontrar? Porque tudo nos dá esse toque dos mentores, dos benfeitores amigos, de Jesus, o incomparável mestre, que envolve e acalenta os dias da terra com o seu infindável amor. Gratidão a poder participar deste 26º microencontro e confraternização espírita de São Gotardo. E eu fico aqui com água na boca, orando para que um dia realmente eu possa estar na convivência plena de um lugar tão encantador. Agradeço a confiança, agradeço a convivência amorosa com todos os amigos que passaram por aqui com a tarefa de trazer a contribuição da palavra, mas muito mais de receber toda essa amorosidade que não guardou a distância de São Gotardo, no coração de Minas Gerais, mas está transbordando o mais puro e singelo amor do Cristo a todos que estamos vinculados através da web Rádio Fraternidade, desses irmãos que eu não canso de falar como são amados ao nosso coração, que é o Rubens, a Divina, ao canal Alimento da Alma, a todos que se fazem transmissores do bem sobre a terra e que estão a serviço do Cristo de Deus. Aquela se tornaria uma noite inolvidável na terra, calara-se a grande multidão que sempre seguira os passos do Mestre, que levava as suas mãos generosas a dor,
o sofrimento atroz, a se expressar pelo corpo de carne. Obviamente, não havia a noção de que a carne interpreta a dor que provém da alma. Eram os cegos, os oprimidos, os paralisados, as mulheres adúlteras. Todos buscavam Jesus. Todos tinham pressa. Suas dores sempre eram as mais perturbadoras. Ah, e aqueles que foram instrumentos de espíritos, que mais se comparavam a verdadeiras legiões, que através deles estorcegavam, urravam, blasfemavam, aqueles que eram excluídos do mundo dos vivos, que não tinha para eles nenhuma possibilidade de convivência, mas que viveram, que se libertaram, sempre, incomparavelmente, pelas mãos de Jesus. Em meio à grande multidão, eis que Jesus questiona: quem me tocou? E os discípulos, calculando a incapacidade de o dizer, porque todos o tocavam naquele momento, todos o comprimiam nas suas preces dolorosas, nas súplicas transtornadas: quem me tocou? E a mulher hemorroíça, erguendo-se, tomou sobre si a palavra, dizendo: fui eu, Senhor. E Jesus então explica que alguém o havia tocado de maneira totalmente diferente, que ele sentira dele sair energia. E ela anuncia que depois de 12 anos de intensa hemorragia, estava absolutamente curada. Qual não foi também a multidão, que também é assinalada em todas as histórias contadas sobre Jesus, mas que Kardec ressalta em A Gênese, no capítulo atido aos milagres e predições do Evangelho, quando, diante da casa de Pôncio Pilatos, no instante supremo do julgamento, ao qual aquele homem, atado por interesses mesquinhos ao poderio de Roma, por si só não encontrava crime naqueles olhos translúcidos e cativantes, naquele homem manso, dócil, que se realmente concentrava em si todos os poderes e tinha por objetivo o domínio da terra. Ah, já o poderia ter feito, mas não. Ele se oferecia como cordeiro manso a todos os constrangimentos. E Pilatos, olhando para ele, com o coração tomado pela vontade de absolvê-lo, mas o espírito, endividado pelos interesses escusos, prisioneiro dos romanos, olhava a multidão nos dias que antecediam a Páscoa em Jerusalém e lança a mão de um costume muito tradicional. Aqueles dias permitiam que o Império Romano libertasse um prisioneiro, e este ano Pilatos não o escolheria,
daria à multidão ensandecida a oportunidade de fazê-lo. E ele trouxe Barrabás, temido por toda a sociedade, um criminoso muito agressivo, profundamente frio, que metia temor a todos os lugares. E Jesus, dizendo-lhes: quem quereis que libertemos? Ele guardava a certeza que aquela multidão, a mesma que pediu a Jesus tantas vezes que a curasse, o escolheria como preito de gratidão ao grande mestre, mas estava enganado. A multidão escolheu Barrabás, porque Barrabás nada lhes cobraria. Eles não precisavam seguir exemplos, porque os de Barrabás eram condenáveis. Já se libertassem Jesus, estariam assim se inscrevendo na sua escola de caridade, de amor principalmente ao próximo, não importasse quem ele era, amor aos pagãos também, aos gentios de Paulo, a todos indistintamente, não. Eles não estavam preparados, reclamavam da opressão romana, mas ainda precisavam dela para estabelecer através da dor a mais sublime de todas as lições. Pilatos lavou as mãos, Barrabás retornou aos vícios que a multidão agasalhava, e Jesus, solitário, carregou a cruz da infâmia humana que a colocou às suas costas, chibateou, coroou de espinhos e fê-lo caminhar sob o peso do sangue e da dor para o Gólgota, ou Monte da Caveira. E ali, a cruz erguida, os soldados vendiam os pertences de Jesus. Aquela multidão manteve-se à distância. O consumado sacrifício, farta do que assistira, voltou para casa. Só ficaram mesmo Jesus na cruz, Maria, sua digníssima mãe, amparada por João, o doce apóstolo. Os olhos súplices da mãe acompanhavam, cientes do fim que se aproximava, arrebatando-lhe o filho ao regaço de amor. Mãe, eis aí teu filho, entregando-a a João. Filho, eis aí tua mãe. Os céus conspiravam para aquele momento, pois se ele declarava a queda moral do ser humano, além dos horizontes daquele Cristo, o sol brilhou até o último momento. Cerraram-se as nuvens, mas o plenilúnio, a lua que despontava cheia por todos os lados, iluminando a terra, assim se seguiu até a ressurreição. E quem foi a primeira criatura a quem Jesus apareceu? A outra Maria, Maria de Magdala, ou Maria Madalena,
que não se importou de também ficar aos pés de Jesus, sem medo do que pudesse acontecer, porque ela tinha que agradecer aquele que a arrancou do mundo da perversão moral. Foi ela que levou aos seus discípulos a notícia da revivescência do Cristo. Mas à noite da crucificação, quando as primeiras estrelas surgiram no horizonte, ali estavam 5 delas, mais visíveis ao olho humano, que, no entanto, não tinham ainda sido destacadas do imenso infinito do céu. Não, elas eram anônimas, e velaram anônimas, como se fossem lâmpadas pendentes da misericórdia do Pai, debruçadas sobre a grandeza do Cristo. Há milênios elas enfeitavam os céus da terra, eram vistas de todos os recantos, de todos os lugares, mas somente no século I, quando surge o astrônomo Ptolomeu, é que ele vem falar, vem dizer sobre elas que não tinham para ele ainda nenhuma importância, mas elas seriam o que hoje nós conhecemos pela constelação do Cruzeiro do Sul. Elas já estavam no alto do hemisfério norte, direcionando os corações amargurados, prenunciando o caminho que Jesus tomaria para retornar à grande pátria espiritual, mas para nunca deixar os bastidores da terra, da qual vela a todos os instantes, a qual assumiu a grande tarefa de conduzir nos parâmetros da evolução dos espíritos que aqui se agasalham. Ela, no entanto, sempre foi bela, sempre registrou nos seus recantos mais singelos a grandeza do amor do Cristo por cada um de nós. Mas sua mensagem avançou os séculos, disputaram-se aquilo que de Jesus permanecia na matéria. Quantos foram buscar uma lasca da cruz do Cristo, até que a voz sublime do cantor da Úmbria entoou os mais lindos hinos de amor, na simplicidade desvestida, que ia pelos campos, instaurando a nova Igreja do Cristo. Mas tão logo a voz de Francisco e Clara se calaram, eis que a terra mergulha no período da Idade Média, obscura, dolorosa, em que se de um lado a inteligência brilhava, trazendo à luz os pensadores da nova era, o crime, o desrespeito, a crueldade, martirizava os cristãos, mesmo que as bandeiras erguidas supusessem ser a favor do Cristo. Mas as interpretações do que o Cristo queria ainda estavam muito vinculadas ao poder temporal da terra. Foi nesse último quartel do século XIV
que Jesus é acolhido por Iléu ou Eliu, depende da citação que encontramos, que guarda no coração o compromisso de alinhar a preservação do Evangelho, de procurar alargar as fronteiras do trabalho do Cristo, a fim de garantir que a árvore do Evangelho pudesse realmente esplandecer, florescer e frutificar. E ele recebe aquele Jesus sublime, de olhos entristecidos, de semblante quedado, sobre todas as amarguras que assolavam a escuridão da terra. Mas Iléu já havia procurado, junto às hostes de espíritos benfeitores, responsáveis por ser os obreiros do bem, do Cristo, para garantir a vitória do Mestre incomparável, o maior exemplo que nos foi legado, segundo os Espíritos nos afirmam, em O Livro dos Espíritos, o maior Espírito que já esteve sobre a terra e que nos convida a um caminho de regeneração que insistimos em negar. Foi quando Iléu convidou Jesus para visitar o hemisfério sul, continentes ainda desbravados, que traziam no seu coração as raças indígenas, tomadas de uma simplicidade, de uma pureza, que ansiavam pela contribuição daqueles que fossem capazes de se lançar ao outro lado do oceano. À época, Portugal, pequenino e trabalhador, parecia não haver-se contaminado pelas guerras tão sangrentas que tomaram por todo a Europa. Os espíritos que viviam desde a época do Cristo e que tiveram no continente europeu ilimitadas oportunidades de refazimento, tão logo tocavam o solo terrestre, tão encharcadas estavam as suas almas dos poderes transitórios, que mesmo renovadas as experiências no mundo espiritual, mesmo assoladas as intenções de vir a favor do Cristo, assim que se vestiam de carne, não conseguiam sustentar os objetivos e fadavam-se a ser mais um naquela sociedade enferma e condenada. Mas Iléu ou Eliu o trouxe ao continente americano e ele vislumbrou aquelas terras riquíssimas, prontas para acolher os que verdadeiramente precisavam recomeçar. E eis que nesse exato momento, segundo nós podemos encontrar neste precioso livro, que nos ajuda a entender, a estudar a obra-prima de Humberto de Campos, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, que é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, veio este celeiro de redenção, publicado pelo Instituto Ser de Belo Horizonte, e que reúne estudos feitos por criaturas abalizadas em todos os sentidos
para nos trazer esclarecimentos, reflexões novas sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Temos entre eles o nosso querido Haroldo Dutra Dias, a irmã Ayla Pinheiro, José Otávio Aguiar, Gisela Amorim, João Romário Filho, de quem vou utilizar nestes momentos algumas passagens, e o querido Gladstone Lage, esse poeta por excelência, que faz as letras imorredoras, arrebatadoras das músicas dos nossos queridos Tim e Vanessa, sempre pautadas nas falas contidas nos evangelhos, na Bíblia, como se cantasse a própria história do Cristo. E ele, nesta lição, intitulada Assim na Terra como no Céu, que constitui o capítulo 7º do livro Celeiro de Redenção, ele nos fala que numa conjunção do universo com os planos de Jesus, porque Jesus não é qualquer um. Jesus já alcançou o mais alto patamar da categoria de espíritos puros, como nos informam Emmanuel, no excelente livro A Caminho da Luz, e André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, que são assertivas, muito alinhadas, que Jesus está numa comunhão indescritível com Deus. Então, ele é nota assente na sinfonia do universo, ou seja, quando ele pairava os olhos, envolvia em amor o planeta no final da Idade Média, as configurações do céu acompanharam o reavivamento do seu evangelho, porque por uma inclinação do eixo da Terra, aquela constelação que pairara sob a cabeça do Cristo no momento da crucificação, como se além da cruz de madeira se elegesse uma de infinita luz, alumiando o caminho de retorno do Cristo aos páramos espirituais. Essa mesma cruz, devido à inclinação da Terra, passou a ser vista somente no hemisfério sul do planeta. Nunca mais a sua descrição foi encontrada no hemisfério norte. E muito mais claramente a vemos no solo brasileiro. Só por isso, somente por isso, nós já poderíamos dizer que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Mas não se esqueçam de que isso não é um rótulo onde estão guardados os instrumentos que justifiquem esse rótulo. Não. Ali estão espíritos convocados ao mais árduo trabalho, que é sair das sombras de si mesmos. Vejam bem, sairmos da sombra de nós mesmos, para que a nossa transfiguração moral possa, então, por sua vez, justificar a confiança que o Cristo deposita em nós. Mas não depositou somente nos que vêm ao solo brasileiro.
Não há privilégios na conduta do Cristo. Há planos. E quando nós achamos que não tem jeito, ele desdobra os planos mais lindos para o amanhã. Nós, cujos olhos agora se detêm atônitos numa pandemia, perguntemos a Jesus o que ela representa para os seus objetivos. Apenas um cisco que poderá fazer com que muitos de nós não encontrem um novo caminho a seguir, porque permanecemos insistentes na mesma ignorância, porque permanecemos a braços com o homem de ontem que fomos. É tão interessante quando Iléu toma a si a tarefa de retornar à pátria portuguesa como o espírito o infante de Sagres, e começar as escolas de navegação que por si só trariam a descoberta do Brasil. Enquanto isso, um outro espírito recebe em absoluta confiança das mãos do Cristo a responsabilidade de conduzir o Brasil. Esse espírito chama-se Ismael. Mas imaginem que tipo de espírito ele deverá ser para que Jesus lhe entregue a sua flâmula em branco, como se fosse um cheque assinado. Óbvio que é um espírito que, assim como Cristo está em comunhão indescritível com o Pai, ele também, por sua vez, se mantém em comunhão irrepreensível com o Cristo. E quando Ismael toma aquela flâmula em suas mãos, com a alma coberta das altas responsabilidades legadas pelo Cristo, eis que a generosidade das suas intenções, aliadas ao comando misericordioso de Jesus, definem em letras azuis as palavras Deus, Cristo e caridade, como resumindo os objetivos finais da nação que ora era inaugurada. E Ismael, obviamente, precisou ser colocado a par de quem seriam os habitantes da sua terra, quem estariam diretamente vinculados ao seu coração, à sua responsabilidade. E aí, Jesus claramente lhe diz: abriga aí, na sagrada extensão dos territórios do país do Evangelho, todos os infortunados e todos os infelizes. No meu coração ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos da Terra. Então, imaginem que aquela época, digamos assim, os porões da espiritualidade estavam transbordantes de espíritos extremamente infelizes, que, conforme o próprio Humberto de Campos narra sobre as impressões de Ismael, quando ele visita esse local indicado pelo Cristo, ele vem dizendo que lá só se encontravam antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres e inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados, perdidos nos caminhos cheios de trevas
das suas consciências polutas. Então, por si só, isto já nos dá a dimensão da gravidade e, ao mesmo tempo, da importância de ser encontrado não apenas um lugar novo, mas um novo continente, efetivamente separado do velho continente, cuja ambiência psíquica, registros psíquicos, e isso é tão claro, tão presente nos livros de Ivone do Amaral Pereira, principalmente do livro Memórias de um Suicida, quando toda a estrutura do Hospital Maria de Nazaré é descrita, e nós vamos percebendo que ela é, sim, uma grande muralha, vamos dizer, que preserva dentro do seu espaço as vibrações totalmente destoadas, desequilibradas, na grande parte, na grande maioria, provocadoras de loucura, de degenerações morais, e que precisam ficar dentro dessa fortificação para nos defender aos habitantes da terra, frágeis ainda nos nossos alicerces morais, de passarmos a receber-lhes diretamente a influência, porque não teríamos resistência para sobrepor-lhes a nova vontade de remodelação. Porque conforme essas vibrações nos fossem chegando, resgatariam do íntimo de nós mesmos os nossos próprios registros, senão iguais, às vezes piores do que aqueles que estamos recebendo. Então, a colocação de Jesus é incomparável, mostra o imenso amor dele por cada um de nós, porque ele foi resgatar nos lugares mais dolorosos, os espíritos mais difíceis, mais cruéis, como bem coloca nosso irmão Jorge Elahá, os intolerantes, que às vezes já estão na Terra provindos de outros lares espirituais, que embora evoluíram, não foram suficientes para demovê-los das velhas raízes enterradas no sono da crueldade e dos interesses pessoais. Não podíamos mais, sob riscos de muito perigo, renascer no velho continente. É como se Jesus nos encontrasse caídos. A parábola do bom samaritano não nos perguntasse quem éramos, o quanto estávamos a favor ou contra ele, importava que sofríamos, e ele nos agasalhou em seus braços amorosos e nos propiciou recantos novos, para que o nosso espírito, guardado num continente que não chamava sobre si karmas dolorosos, porque não tinha pendências. Então era como se fosse um céu sem nuvens, onde as inspirações dos benfeitores espirituais poderiam chegar fartas e lúcidas aos corações singelos, que seriam muitos mais do que aqueles vergastados pela ira, pela corrupção, pelo mal íncito dentro de si. Mas eles não desistiram. Eles vieram escravizar. Eles vieram subjugar. E Eliu, chega a um ponto em que percebe o desespero de Ismael e o coloca, como por assim dizer, diante do Cristo para uma entrevista urgente.
Ismael segurava aquela flâmula com tremor, o tremor dos espíritos responsáveis, e disse: Senhor, eu acho que não escolhestes bem. Eles se escravizaram, Senhor. Eles dão passos de novamente esquecer os teus princípios. Eu estou falindo. Não, tu não estás falindo. Tu os estás conduzindo muito bem. E agora uma nova doutrina consoladora aporta na terra, Ismael. E tu deves conduzir essa flâmula ao topo da casa máter, que a expressará pelos recantos desse continente abençoado. Nós seríamos o coração, porque o coração fica abaixo do cérebro. Então, a América do Norte, por toda a injeção da tecnologia, das indústrias, principalmente vindas da Inglaterra, eram, por assim dizer, o cérebro que buscaria alavancar o progresso, injetar os recursos, e ao Brasil ficou declarada a utilidade de ombrear com os espíritos mais dificultosos, estes que nós citamos, né? Os inquisidores, os homens impiedosos das cruzadas, os senhores feudais. Quem nunca escutou Divaldo Pereira Franco falar sobre ele, que há pouco mais de 200 anos, ele próprio, na figura de um francês que assessorava o cardeal Richelieu, ele tira a própria vida e hoje vem ao solo amoroso do Brasil para receber este jargão de fraternidade, de amor, que você não encontra em lado nenhum. A inteligência, a intelectualidade que achamos no Brasil, achamos em qualquer lugar. Mas essa chama que liga o povo brasileiro, nós não encontramos em lugar nenhum. Diga-me você que viaja o mundo, se em qualquer recanto você encontrou religiões que não se toleram sendo vizinhas da mesma rua, ou as raças mais preconceituosas cruzando serenamente o mesmo caminho, conversando. O mundo tem a sua cota de significação em cada recanto do nosso Brasil. A nossa colonização é miscigenada. E qual não é? Desculpem. A nossa surpresa em que nos dirigíamos à Bahia, no voo da Gol, e tomamos a revista quando fizemos pela primeira vez esta palestra, no período que antecedeu. E encontramos nessa revista, a bordo do avião, um artigo de uma geneticista, era uma entrevista com a doutora Lígia da Veiga Pereira Carramache, geneticista da USP. Ela tem um trabalho excepcional em relação a células-tronco e participou do programa Genoma Humano. Então, ela não é qualquer pessoa. E ela faz uma declaração que mostra que os objetivos do Cristo já sim estão se materializando no solo do Brasil. Ela diz assim: como a população brasileira carrega genes oriundos de todos os cantos da Terra, isso terá um impacto na ciência para o mundo todo. Temos uma diversidade genética maior do que a de outras nações. Certamente encontraremos aqui combinações de genes que não existem em nenhum outro lugar, que alimentarão muitas descobertas importantes. Agora pensemos,
Eu não nasci no Brasil, mas eu dei trabalho à espiritualidade que olhou para mim e disse: ah, não, não. Você, no velho continente, outra vez, não. Você não terá recursos morais para tentar, pelo menos, se erguer. Aqui as suas lembranças são muito tenebrosas, não insista. E me colocou no meio de uma família que decidiu, quando era pequenininha, vir para o Brasil, numa tentativa de que eu consiga resgatar um pouco do bem que Jesus nos dá todos os dias, para que não percamos o ânimo, não deixemos o trabalho que se faz muito mais árduo agora. E eu renovo a vocês o chamado de que assistam a live conversando sobre o Espiritismo com o Divaldo Franco, direto da Mansão do Caminho, na quinta retrasada, quando ele abordou o tema sexo e obsessão. Assista para ver como agora é hora de fundamentarmos tudo aquilo que vimos aprendendo com a doutrina espírita em nossa vida. Agora é a hora do testemunho dos cristãos, não da primeira era passando Jesus, mas da nova era, para constituirmos em definitivo o retorno do cristianismo, as bases singelas que o Cristo nos trouxe à Terra. Não é uma tarefa fácil, pelo contrário, é uma tarefa de imensa dificuldade. Haverá muitas lágrimas, sim, existirão muitas dores também, mas onde elas não se encontram? Agora, para aquele que tem um objetivo, e a doutrina espírita, o que nos oferece de infinitamente mais rico, é um objetivo para onde estamos indo. E não é possível ir de encontro a Jesus vestido do velho homem, do homem que enegreceu as eras passadas, do homem que submeteu, do homem que matou em nome do Cristo, que subjugou famílias inteiras e ainda assim falava de Jesus, dizia que cumpria os preceitos das religiões, mas era da parte interesseira das religiões. Nós agora, como tão bem disse o nosso benfeitor Bezerra de Menezes, o Espiritismo aguarda um horizonte novo. E Kardec, quando disse que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, porque os primeiros que estão nas fileiras espíritas, que vão dar o testemunho, não é para sair às ruas, nem nos defendermos das feras, mas é para demonstrarmos pelo exemplo que estamos prontos para a grande batalha, para o momento em que a luz que está fincada nos horizontes da Terra seja visualizada por todos, que o bem deixe de ser acanhado e silencioso, e se manifeste nas pequeninas coisas do seu dia, dentro do seu lar, contaminando os nossos familiares e sendo levado para a sociedade, num apelo de transformação moral que por si só vai dizer que os exemplos que o Cristo nos trouxe podem sim, mesmo em espíritos imperfeitos, serem vivenciados nos limites das nossas forças, conforme nos fala o capítulo 17 do Evangelho, sede perfeitos, quando aborda o verdadeiro espírita,
que é reconhecido por domar com todos os seus esforços as más inclinações que reconhece existirem dentro de si. Se no nosso DNA já está aceito que se vivam os diferentes, nós temos agora que buscar assentar no nosso padrão moral as inclinações ao que o Cristo de Deus nos ofertou por vivermos no Brasil. E se você, ao final de tudo isso, ainda não sabe o que está fazendo no Brasil, eu peço ao nosso irmão Rubens que traga para todos nós a significação de testemunhar este momento. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo e em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho pra que eu possa despertar e construir meus sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho pra que eu possa despertar nas terras do Brasil, com as cores do Brasil. Todas as cores cabem no nosso Brasil. Queridos amigos, eu espero que possam deixar para vocês o sentimento de que é uma honra estar no Brasil e o entendimento de que é uma oportunidade que nós não vamos poder perder. Juntos, unidos, nós somos mais fortes. Gratidão a todos. Infinita paz. Olá, Renato, Olá. Jaqueline, Letícia, que delícia ver todo mundo. Tá caminhando. Tô chegando. Pra mim não tá aparecendo. Tá chegando mais gente na sala. Dela tem uma música só.
Não, não, é o Gilmar primeiro.